Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, é o último capítulo do primeiro livro, verso 27 e 28, declaram-se assim: E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O texto em questão fala do maior rei de Israel, o rei Davi. Um adolescente para jovem, o qual o Senhor separou em meio aos seus irmãos, ungiu e capacitou. Ungiu ele para ser rei sobre Israel. Alguém que nem estava sentado à mesa quando o profeta Samuel chegou, enviado pelo Senhor, para ungir um novo rei no lugar do rei Saul. Alguém que estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Alguém que o Senhor disse para Samuel: não atentes para a aparência, porque ele é segundo o meu coração. Estamos falando desse rei. E lemos que ele reinou foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. 40 anos reinando. Mas Davi não foi rei de imediato, assim que foi ungido. E é esse o ponto que eu quero refletir. Ele tinha um chamado do Senhor. Ele tinha o reconhecimento de Deus na vida dele. Ele tinha a unção do Senhor sobre ele. O Espírito Santo habitava nele. Ele foi alguém que venceu o urso, leões e um gigante. Ele foi alguém que entrou na batalha e o Senhor dava a vitória a ele. Mas também ele foi alguém que fugiu da morte, porque Saul o perseguia. Ele foi alguém que entrou em uma caverna um dia e chorou e lamentou, mas o Senhor tirou ele da caverna. Ele foi alguém que passou necessidade, fome, e ele foi alguém que entendia que Deus era na vida dele. Ou seja, o Senhor chamou você, chamou a mim para uma grande obra. O Senhor dos altos céus nos chamou para vivermos numa Jerusalém, não terrena, mas uma Jerusalém celestial. Ele já deu o recurso, ele já abriu a porta através do Senhor Jesus, lá no Calvário, quando ele disse: está consumado. Ele já declarou essa vitória, essa promessa na sua vida e na minha vida e na vida de todo ser humano. Basta que o homem se volte para o Senhor Jesus e permaneça firme. Davi tinha um chamado, Davi tinha uma unção, Davi tinha um reconhecimento de Deus. Não tinha do rei Saul, porque ainda reinava, mas Davi esperou o tempo de Deus na vida dele. O tempo de Deus é algo que vai tratar o nosso caráter. O tempo de Deus é algo que vai preparar aquilo que está prometido para nós, muito maior do que pedimos ou pensamos. Paulo revela que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus reservou para os seus, ou seja, para os seus fiéis. Davi foi um homem assim, ele esperou o tempo de Deus. E no tempo de Deus, aqui lemos que ele reinou 40 anos. E a palavra fala que ele morreu numa boa velhice, cheio de riquezas e glórias, ou seja, ele entendeu. Nós sabemos que ele falhou, mas a virtude desse rei é que ele falhou, mas ele se arrependeu. Todos nós estamos sujeitos a falhas. Eu vou errar, você vai errar, o próximo vai errar, alguém vai errar contra a nossa vida. Nós vamos errar contra alguém, mas nós devemos arrependermos e voltarmos para o caminho da eternidade. O tempo é de Deus, são provações, são dificuldades que às vezes vêm. O Senhor testemunhou de um homem chamado Jó: viste meu servo Jó, temente, dizia do mal, mas foi permissão de Deus que ele perdesse todos os seus bens, seus 10 filhos, ainda fosse acometido de enfermidade. Mas naquela perca, naquela situação, ele não negou o Senhor, antes ele permaneceu firme, porque ele declara na sua perda e diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor virou o cativeiro dele. 42 capítulos depois, no capítulo 42, o Senhor vira o cativeiro de Jó. Por quê? Porque esse homem perseverou, ele permaneceu firme. Caleb, Josué, eles entenderam o que Deus tinha para eles, e eles não foram pela cabeça dos outros 10 espias.
Tem muita gente que vai pela cabeça dos outros e se esquece da promessa de Deus na vida dele. Se esquece de perguntar àquele que chamou, àquele que prometeu. Aquele que prometeu e chamou, ele não está morto, ele está vivo e ele fala pelo seu Espírito Santo. Ele faz com que o homem entenda que ele tem algo muito maior preparado para ele. As aflições desse tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada em nossas vidas. Então, assim como Davi tinha uma promessa, você tem uma promessa sobre a sua vida. Há uma Jerusalém celestial te esperando. Há uma terra que mana leite e mel na eternidade, muito melhor do que as coisas dessa vida, dessa terra. É o que Deus tem reservado para você, para todo homem que se achega diante do Senhor. A palavra diz que o Senhor não lança fora aquele que vai até Ele, absolutamente. Então, reflita sobre isso. Davi esperou, reinou, não foi fácil, mas ele chegou lá porque ele perseverou com o Senhor, não se desviou. Que tanto você quanto eu continuemos firmes em direção ao alto, ao alvo, que é o Senhor Jesus, a eternidade. Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?